Vamos falar sem rodeios, homem. Se você já passou dos 50, 60 ou até dos 70 e ainda se pergunta se a masturbação faz bem ou mal nessa fase da vida, saiba que não está sozinho. Muitos homens carregam essa dúvida em silêncio, atormentados por questionamentos como: será que isso está prejudicando meus hormônios? E a próstata, não estou colocando tudo a perder? Afinal, isso não me enfraquece como homem? A verdade é que esses medos são mais comuns do que você imagina e, infelizmente, a maioria dos homens fica à mercê de mitos ultrapassados, crenças sem fundamento e uma falta crassa de informações confiáveis. Mas hoje isso muda. Porque quando tiramos o peso da culpa e do preconceito, a ciência nos revela um quadro surpreendentemente positivo e, mais do que isso, libertador. Antes de mergulharmos nesse assunto, porém, quero saber, de onde você está nos acompanhando hoje? É incrível ver como essa conversa sobre saúde masculina está chegando a tantos cantos do país. E se puder, dê um sinal de que está aqui, um like, uma inscrição. São gestos simples que nos ajudam a levar essas discussões francas e sem tabus a cada vez mais homens. Agora, vamos ao que interessa. Há um mito persistente de que a masturbação depois de certa idade é prejudicial, que ela rouba sua energia, desregula seus hormônios e até o deixa mais fraco. Provavelmente você já ouviu essas advertências em vestiários, herdou de gerações passadas ou leu em fóruns duvidosos na internet. Mas aqui está a realidade: a ciência moderna desmonta cada uma dessas ideias. O autoconhecimento e o prazer não são privilégios da juventude, muito pelo contrário. Quando feita com consciência, essa prática pode ser uma das aliadas mais naturais e terapêuticas para a saúde do homem maduro. Claro, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Feita com moderação e atenção, a masturbação traz benefícios comprovados. Mas quando vira um hábito compulsivo ou descuidado, pode sim trazer riscos. Por isso, hoje vou te mostrar os dois lados dessa moeda, os 10 benefícios surpreendentes que a ciência já confirmou e os 10 cuidados essenciais para que essa prática continue saudável. No final, você não só vai entender a verdade por trás do assunto, como também terá um guia claro para proteger sua próstata e sua autoestima. Para quem não me conhece, sou a doutora Nora Reis, urologista e sexóloga com certificação internacional. Há 7 anos, dedico minha carreira a ajudar homens com mais de 50 anos a preservar a saúde da próstata, resgatar a intimidade e recuperar a confiança. Não tem ideia de quantos pacientes já sentaram na minha frente, baixando a voz como se estivessem confessando um crime, para perguntar: doutora, seja sincera, na minha idade, ainda posso me tocar? E toda vez eu respondo a mesma coisa: você merece respostas claras, não medos infundados, não julgamentos, não meias-verdades. Então, vamos aos fatos. Começando pelos 10 benefícios que podem te surpreender e aviso, o último é um daqueles que quase ninguém comenta, mas faz toda a diferença para manter a mente afiada com o passar dos anos. Primeiro, a masturbação preserva a saúde peniana. Pense nisso como uma espécie de fisioterapia para o seu órgão sexual. Cada ereção bombeia sangue fresco para os tecidos esponjosos do pênis, mantendo-os elásticos e prevenindo o endurecimento anormal. Do ponto de vista emocional, isso é fundamental: nada abala mais a confiança de um homem do que o medo de não responder quando mais precisa. Na prática, quanto mais você exercita esse mecanismo, mais confiável ele se torna. Segundo, ela protege a próstata, e isso é grande. Pesquisadores de Harvard descobriram que homens que ejaculam pelo menos 21 vezes por mês reduzem em 33% o risco de câncer de próstata. O motivo? A ejaculação elimina fluidos antigos, toxinas e substâncias inflamatórias que se acumulam nos ductos prostáticos. Em vez de temer que está prejudicando sua próstata, saiba que está, na verdade, defendendo-a. Terceiro, fortalece-o assoalho pélvico. Aqueles espasmos durante o orgasmo são um verdadeiro treinamento para os músculos pubococcígeos e toda a região pélvica. O resultado: mais força nas ereções, melhor controle ejaculatório e menor risco de incontinência urinária. É um exercício gratuito com benefícios que vão muito além da cama. Quarto, reduz os hormônios do estresse. O orgasmo faz os níveis de cortisol, o principal vilão do estresse, despencarem. Menos cortisol significa pressão arterial mais baixa, coração mais protegido e ansiedade sob controle. Na prática, pode ser a diferença entre uma noite de insônia, com a mente a mil, e um sono profundo e reparador. Quinto, potencializa os hormônios do bem-estar.
No momento do clímax, seu cérebro libera dopamina e ocitocina, os neurotransmissores da felicidade e da conexão. Biologicamente, isso eleva o humor e combate a depressão. No dia a dia, significa mais paciência, otimismo e presença, seja consigo mesmo, seja com quem está ao seu lado. Sexto, aumenta a consciência corporal. Ao se tocar regularmente, você passa a conhecer sua própria anatomia como ninguém. Isso faz com que perceba qualquer alteração, um nódulo, uma curvatura incomum, uma dor fora do normal, que poderia ser sinal precoce de doenças como câncer de testículo ou doença de Peyronie. Já vi casos em que homens detectaram problemas sérios justamente porque estavam familiarizados com seu próprio corpo. Sétimo, melhora a qualidade do sono. Depois do orgasmo, a ocitocina sobe, a prolactina aumenta e o cortisol cai. Essa combinação é a receita perfeita para um sono profundo e restaurador. Para homens que lutam contra a insônia, pode ser uma das soluções mais naturais e eficazes. Oitavo, otimiza a circulação pélvica. Além das ereções, a masturbação estimula o fluxo sanguíneo em toda a região pélvica, o que significa tecido prostático mais saudável, melhor controle da bexiga e menos risco de problemas causados por estagnação. Nono, treina o controle ejaculatório. Se você tem dificuldade para durar mais na cama, a masturbação é um ambiente seguro para praticar técnicas como a parada e reinício ou a compressão. Com o tempo, isso desenvolve uma maior percepção dos seus níveis de excitação, resultando em mais confiança e domínio nas relações. Décimo, e este é o menos falado, mas talvez o mais importante, mantenha a chama do desejo acesa. O cérebro é o nosso maior órgão sexual. Estimulá-lo regularmente mantém ativas as redes neurais da excitação, evitando que a libido se apague com o tempo. Emocionalmente, isso preserva sua essência masculina. Mesmo sem um parceiro, garante que, quando a oportunidade de intimidade surgir, você esteja pronto para aproveitá-la. Impressionante, não é? Mas, como disse, saúde é questão de equilíbrio. Por mais que a masturbação possa ser extremamente benéfica, ela também traz riscos se não for praticada com consciência. Então, agora vamos ao outro lado, os 10 perigos que você precisa conhecer e como evitá-los. Primeiro, o isolamento social. Se o prazer solitário substituir completamente a intimidade real, pode te afastar dos relacionamentos. A solução: use essa prática como complemento, nunca como substituto do contato humano. Segundo, microlesões na pele. Fricção excessiva sem lubrificação causa pequenos ferimentos, inflamações e até infecções. A saída é simples: invista em um lubrificante à base de água e trate sua pele com o respeito que ela merece. Terceiro, a dessensibilização. Repetir sempre a mesma rotina, com a mesma pressão, faz com que seu cérebro se acostume e, de repente, só aquilo funciona. Varie os estímulos para manter a sensibilidade aguçada. Quarto, o disfarce da disfunção erétil. Se o desempenho sozinho é impecável, mas na presença de um parceiro tudo desmorona, isso não é só nervosismo, é um sinal de alerta. Pode ser diabetes silencioso, problemas vasculares ou testosterona em queda livre. Não feche os olhos para isso. Marque uma consulta. Seu corpo está falando e escute-o. Quinto. A compressão nervosa. Aquela postura curvada sobre uma cadeira dura, pressionando a região pélvica, não é só desconforto passageiro. Com o tempo, o nervo pudendo, sim, aquele que comanda a sensibilidade lá embaixo, fica irritado, gerando dormência ou até dor pélvica crônica. A solução: deite-se. Relaxe. Dê apoio ao seu corpo como ele merece. Um travesseiro sob os quadris já faz diferença. Sexto, a fuga emocional. Quando se torna o único refúgio contra o estresse, a solidão ou a ansiedade, você não está mais aliviando, está criando uma muleta. E muletas, com o tempo, atrofiam. O antídoto? Combine com exercícios que liberem endorfina, encontros sociais que reconectem você ao mundo real, ou mesmo 5 minutos de meditação para ancorar a mente. Seu bem-estar não pode depender de um único escape. Sétimo, a culpa que corrói. Muitos homens carregam, desde a adolescência, mensagens culturais ou religiosas que transformaram o prazer em pecado. Se essa culpa ainda pesa como uma pedra no peito, saiba, seu corpo não é um campo de batalha entre moral e natureza.
Um terapeuta especializado em sexualidade positiva pode ajudar a desatar esses nós. Você não é imoral por existir. Oitavo, a congestão pélvica. Sim, a abstinência prolongada não é ideal para a próstata, mas o excesso também não é. Ejacular várias vezes ao dia, por semanas a fio, pode deixar a região pesada, dolorida, como se carregasse um peso invisível. A resposta está no equilíbrio. Ouça os sinais do seu corpo. Ele sabe quando é demais. Nono, a qualidade do sêmen em risco. Se o plano é engravidar uma parceira, ejacular diariamente pode reduzir temporariamente a concentração de espermatozoides. A ciência sugere, 2 a 5 dias de abstinência antes da tentativa aumentam as chances. Não é sobre privação, é sobre estratégia. Décimo, a desconexão da realidade. Quando a única excitação vem de fantasias extremas ou pornografia hiperestimulante, o cérebro perde o hábito de responder ao toque real, aos cheiros, às nuances de um corpo de verdade. O remédio: limite o consumo de conteúdo artificial. Use a imaginação. Relembre sensações. Toque-se com intenção, não com piloto automático. Agora, o plano de ação. Mantenha a prática regular, mas com moderação. Lubrifique. Proteja sua pele como protege seu rosto do sol. Fique atento à postura, seu nervo podendo agradece. Varie ritmos, pressões, técnicas. Não deixe o cérebro se acomodar à monotonia. E, acima de tudo, nunca permita que isso substitua o calor de um abraço ou a cumplicidade de um olhar. Pense na masturbação como uma ferramenta. Uma chave de fenda pode construir uma estante ou arranhar o chão, depende de quem a segura. Nas suas mãos, ela pode ser autocuidado, autoconhecimento, até alívio terapêutico. Ou pode se tornar uma armadilha de isolamento. A escolha é sua. Senhores, sei que este é um tema íntimo, muitas vezes envolto em silêncio ou vergonha desde a juventude. Mas deixe-me dizer com toda clareza, não há nada de errado com seu corpo. Nada de errado em cuidar dele com consciência. A ciência está do seu lado, sua próstata, seus hormônios, seu humor, todos ganham quando você aborda isso com respeito, não com culpa. E aqui está a verdade que poucos lhe dirão: a idade não é o fim da vitalidade. Pelo contrário. É o momento em que você, finalmente, deixa para trás os mitos que o prenderam por décadas e abraça o que realmente nutre seu corpo e sua mente. Masturbação consciente não é fraqueza. É manutenção. É autoestima. É a confiança de quem sabe que prazer e saúde podem e devem andar juntos. Se estas palavras ressoaram com você, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir a verdade sem filtros. Sou a doutora Nora Reis, e meu lembrete final é este: seu valor não se mede por idade, por desempenho ou por padrões alheios. Medem-no pelo cuidado que dedica a si mesmo e pela presença autêntica que oferece ao mundo. Permaneça forte. Permaneça seguro. E lembre-se, você é muito mais do que imaginou ser.